Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de João, hoje, capítulo 9. Acompanhe comigo a leitura desse capítulo. Preste bastante atenção, vou ler assim, pausadamente, para que você possa registrar aí essa história, registrar aí, quando estivermos aqui ministrando, tudo esteja bem claro na sua mente. Acompanhe, por favor. Diz o seguinte, o texto: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegara a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de que dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E lhes respondeu: já vos disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito.
Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Meus irmãos, nessa semana eu passei lá da segunda-feira até a sexta-feira em São Paulo, fazendo lá algumas matérias lá do mestrado que eu estou fazendo. E aí você fica assim, você está fora da sua cidade, comendo fora, e aí a gente começa a procurar onde que eu vou comer bem e barato, né? Não quero gastar, né? E aí a gente conversando lá no quarto, ficam 3 pastores assim no mesmo quarto, e aí um fala: olha, tem um restaurante aqui, ó, seguiu aqui a rua do hotel, virou à direita, tá ali, chama Alecrim, um restaurante excelente, comida boa, barata. É mesmo, é? Aí eu e um colega: vamos achar esse restaurante. Aí fomos, passamos, não vimos nada. À noite encontramos o colega e falou: não achamos o restaurante. Falou: mas está ali, é só virar à direita, a placa está lá, Alecrim. Aí eu fiquei pensando assim, ele deve estar informando errado, né? Porque eu estava lá, eu fui lá, eu olhei, eu não vi. E fiquei com a semana toda pensando isso. De vez em quando eu conversava com outro colega do restaurante, nós não achamos, né? Onde será esse restaurante? Será que é mais para baixo? Será que é mais para cima? Será que é para a esquerda, não é para a direita? Não achamos o restaurante. Muito bem. A semana toda comemos em vários lugares. Ah, aqui é bom, aqui não é, aqui é caro. Aqui... Foi na sexta-feira, último dia, a gente fala: vamos virar essa rua aqui? Fomos, descemos, viramos à direita. Pensei, não, a plaquinha, Alecrim. O restaurante aqui, entramos, comemos, era tudo o que ele falou e mais. A comida era excelente, estava num preço ótimo, comemos bem. Falei: puxa, passei a semana inteira, podia ter comido aqui. Ainda falei com o dono do restaurante: olha, a única coisa que eu estou lamentando é que eu só descobri o seu restaurante hoje, último dia. E às vezes a gente pensa que está vendo, sabe, irmãos? Às vezes a gente pensa que, não, mas eu olhei, eu fui, ele falou, mas não é verdade, porque eu estava lá, eu olhei, eu não vi, eu não sou cego, mas estava lá, eu só não conseguia ver. A gente viu há poucos dias aí, nos outros capítulos que nós ministramos, especialmente o capítulo 7, o Senhor Jesus, lá na festa dos tabernáculos, ele disse que ele era água, e aquela festa, ela celebrava duas marcas do agir de Deus sobre o seu povo no deserto. Uma marca foi que Deus deu a eles água que saiu da rocha. Outra marca era a luz que eles tinham à noite, a tocha de fogo que estava sobre eles e os guiava. Se eu pensar na questão da nuvem de dia, também é água, né? 2 marcas, a água e a luz. E aquela festa simbolizava isso. E aí a gente entra no capítulo 8, lá Jesus já diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E nós já dissemos aqui, logo que começamos a pregar esse livro, qual o propósito que João tinha quando o escreveu. O que João queria, afinal de contas, mostrar para mim e para você, como leitores desse livro? O que ele queria? Bom, não precisa explicar muito, é só ler João 20, 30 e 31, lá está escrito assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. De modo que o Evangelho de João nem tem muitos sinais, são 7 sinais que aparecem aqui, a gente já viu alguns. Jesus transformou água em vinho, e aí ele demonstrou que como Deus, ele tem o domínio sobre os elementos naturais, ele pode transformar, assim como ele criou, do nada ele trouxe a existência, ele pode transformar. Então transformar água em vinho foi isso. Ele cura um jovem ali à distância, o filho de um oficial à distância. Por quê? Porque o seu poder não se restringe ao lugar onde ele está, o seu poder é onipresente, ele pode fazer o que ele quiser, mesmo à distância. A gente viu a cura do paralítico, e lá naquele tanque, agitava ali um anjo, agitava a água, né? O Pai, Deus fazia isso, mas Jesus chega e cura o paralítico ali. Foi aquela mensagem, tal Pai, tal Filho. Jesus faz aquilo que o Pai faz, Ele é Deus. Aí Ele alimenta 5.000 pessoas num dia, e de 5 pães e 2 peixes, Ele faz alimento para essa multidão toda. Mais uma vez, o domínio sobre os elementos, Ele anda sobre as águas, né? O domínio sobre a natureza. Até aqui a gente viu esses sinais, e hoje a gente tem mais um sinal. Mas o que é interessante, eu preciso que você pense enquanto você ouve essa palavra, é que apesar da clareza da mensagem de Jesus, apesar de todas as evidências da sua divindade, fica pairando a pergunta: quem crê que Jesus é o Filho de Deus, para que, crendo, tenha vida no seu nome? Quem crê? E o que eu quero fazer com você aqui não é só uma análise do passado, para a gente ficar aqui metendo pau nos fariseus e falando: olha, veja como eram terríveis esses fariseus. Mas é uma análise do presente. A pergunta é para hoje, é para mim e para você. Será que você vê? Você está olhando para Jesus, mas você está vendo quem Ele é? Você consegue ver que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus? E você já o recebeu como o Senhor da sua vida? Porque a Bíblia diz aqui, logo no capítulo 1 de João, que aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que confessam o seu nome, é o que diz Romanos, com a boca confessam o seu nome, que o confessam como Senhor. A gente vive dizendo que confessa como Salvador, mas não é isso que a Bíblia diz, é como Senhor. Se o confessam como Senhor, esses são salvos. E aí nós vamos olhar então para mais um sinal, que é esse que eu acabei de ler. Mais um sinal de quem? Mais um sinal do enviado. E eu preciso perguntar para mim, você perguntar para você, e eu quero que você vá aí, versículo a versículo comigo, olhando aí nesse versículo 1, o homem cego de nascença. Será que nós somos cegos desde o nascimento? Eu não, eu até preciso de óculos, mas não sou cego. Não, você já entendeu que eu não estou falando desse tipo de cegueira. Será possível que você pense que vê, mas na verdade seja um cego? Seria possível eu assim? E o verso 2 tem uma pergunta, não é? Quem pecou, este ou seus pais? E eles não estavam errados de fazer a pergunta, porque sim, o sofrimento está intimamente ligado ao pecado. Qual que é a consequência do pecado na sua vida, na sua família, no mundo? Então, eles não estavam de todo errados ao fazer essa pergunta, mas eles fizeram a pergunta errada. Qual que seria a pergunta correta? Qual que seria a pergunta correta? Porque apontar para o pecado é fácil. É fácil. Mas qual que é a solução? Eles queriam saber quem era o culpado. Quem é o culpado? E aí no verso 3 você vai ver Jesus dizendo: nem ele e nem os pais. Mas a resposta poderia ser ele e os pais. E não estaria errada também, porque o que a Bíblia nos diz é que todos nós somos culpados dos nossos pecados. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram. Veja que Jesus poderia ter respondido isso, e estaria certo se ele dissesse:
Todo mundo, né? Ele, os pais, Adão, Eva, todos os patriarcas, todo mundo, o mundo inteiro, ele então não está fora. Mas o foco de Jesus não foi no problema e no culpado em si do problema, mas na solução. Esse era o foco de Jesus. E ele tira então o foco do sofrimento, da culpa, e ele coloca o foco na glória de Deus, nas obras de Deus, na restauração que Deus promove, no agir de Deus. Porque 1 João capítulo 3, do 7 ao 10 diz o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas observe o que Jesus diz a seguir aqui, ó. Para isto, né, Jesus diz, eu estou dizendo por meio do apóstolo João, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Veja o foco do Senhor. A questão não é, tem problema, você fica triste, você for ao médico, mas realmente você está doente. Me ofendeu, você tinha que ter falado que eu estou bom. Você está doente, pode piorar. Não, doutor, não procurei o senhor para ouvir isso. Você tem problema com a verdade? Jesus Cristo dizer que nós somos doentes espiritualmente, Jesus Cristo dizer do pecado, não é tudo. O médico não está ali só para dizer está doente, vai para casa morrer. Ele está ali para dizer tem tratamento, se tiver, e te indicar. Jesus Cristo ele diz: olha, todos pecaram. A palavra diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O diabo, ele veio mesmo para matar, roubar e destruir. Sim, aqueles que vivem na prática do pecado são filhos do diabo, ou seja, imitam ao seu pai, eles vivem conforme o seu pensamento. Por quê? Qual o problema de dizer isso? Está ofendidinho? Não fica ofendidinho não. Eu quero te dizer algo melhor do que isso. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É por isso que a pergunta dele está errada. Quem pecou? Não interessa. O que interessa para Jesus? Interessa a solução. Interessa a solução. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ele está falando de um poder que é dado àquele que nasceu de novo, para que ele possa resistir ao pecado e não mais viver na prática do pecado. O que mais? Verso 4, a gente vê que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, na qual ninguém pode trabalhar. Deus quer manifestar. O que Jesus quer? Ele quer manifestar a glória dele ao mundo através de nós. Ele está dizendo aqui: gente, vamos trabalhar? Vamos tirar que pergunta é essa? Quem pecou? Vamos trabalhar enquanto é dia? É necessário trabalhar. Jesus diz: é necessário, é uma necessidade. Por quê? Porque o tempo para que nós anunciemos o Evangelho é restrito. Há pouco tempo para fazer isso. E o problema é esse, que muitas vezes a gente está tão preso a uma vida egoísta, uma vida voltada para si mesmo, que a gente não percebe a urgência de pregar o Evangelho, de fazer as obras de Deus. Há muitos cedendo à tentação de buscar a realização na sua vida com uma agenda ali pessoal, tão cheia, tão abarrotada, que para Deus as sobras, é a sobra do tempo, é a sobra de tudo, é o que é apresentado ao Senhor. E o propósito do Senhor Deus é revelado na Escritura, é de realizar através de nós maiores obras do que aquelas que Cristo realizou. Surpreendente, não é? Mas está dito. João 14,12 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Não é maravilhoso? Não te dá vontade? E aí, quem sabe você seja uma pessoa cheia de vontade de fazer a obra de Deus. E aí você se pergunta assim: puxa, eu queria ter dons. Que dom será que Deus me deu? Como eu posso saber? E se eu tivesse o dom de curar? Já pensou? Que sensacional! Imagine aqui
que, sem nenhuma dúvida, o Senhor Deus desse a você um dom de curar. Olha, você agora vai curar cegos. Não vai ser restrito, inclusive, só cegos. Você vai curar cegos. Viu? Agora você tem o dom de curar os cegos, dado por Deus, o dom de curar cegos. Você sabe, sem nenhuma dúvida, que Deus deu a você, não para Gina, tá? Ela pode até assistir, mas não foi para ela, não. Você tem o dom para curar cegos. O que você faria da sua vida a partir do momento que você tivesse a consciência que Deus lhe deu o dom para curar cegos? Você faria o quê? Curar cegos. Se eu tivesse essa convicção, eu faria do propósito da minha vida. Uma vez que eu recebi esse dom de Deus, eu falaria assim: agora eu vou para a porta do hospital de olhos, eu vou ficar lá. Eu vou aonde estiverem os cegos, é lá que eu vou. Por quê? Porque Deus me deu um dom. Eu posso abrir os olhos aos cegos, eu estou consciente disso. E eu vou fazer. Você fica com vontade de ter dons assim de Deus? Que dom que você quer? Você quer dom para curar cegos, para curar paralíticos? Mas se você se lembrar, por exemplo, da cura do paralítico, que está registrado lá em Marcos capítulo 2... Lembra que eles desceram um paralítico, abriram um buraco no teto, desceram um paralítico, e aí Jesus faz uma pergunta assim: o que é mais difícil, né? Perdoar pecados ou curar paralítico? O que vocês acham que é mais difícil? Dizer levanta e anda, ou dizer perdoados estão os teus pecados? Porque foi isso que Jesus disse logo que ele ouviu. Vendo-lhe a fé, disse: perdoados estão os teus pecados. Todo mundo se assustou. Quem é esse que perdoa pecados? Como assim? Só Deus perdoa pecados. Vocês estão certos que só Deus perdoa pecados. Vocês não entenderam que só Deus, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Aí Jesus diz assim: o que é mais fácil? Levantar um paralítico ou perdoar pecados? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder para perdoar pecados, eu te digo: levanta, toma o seu leito e anda. Levanta agora. O cara levantou. Ou seja, Jesus não disse assim: Pai, prova agora que tu estás comigo. Ele não pediu ao Pai. Ele deu ordem direta e ele se levantou. E Jesus estava dizendo, o que ele estava ensinando além da cura? Ele estava ensinando: olha, tem algo que é muito maior do que uma cura. Perdão de pecados. Perdão de pecados é o maior milagre. Esse é o milagre que a gente devia querer tanto. E aí eu te falo: e se você soubesse que Deus deu a você o dom para que por seu intermédio pessoas fossem perdoadas dos seus pecados? Não que você vá ser Deus, que você vá perdoar, mas você vai ser usado por Deus para que pessoas tenham o dom de ser perdoadas dos seus pecados. Porque aquele paralítico um dia adoeceu e morreu. Não deve ter morrido de saúde, né? Morreu. Os cegos todos que você vê sendo curados por Jesus, ou todas as pessoas que de tantas moléstias lá foram perdoadas por Jesus, todo mundo morreu. Até quem foi ressuscitado por Jesus morreu. Mas os que foram perdoados dos seus pecados tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Esse milagre não tem outro problema que possa apagar. E 2 Coríntios 5, a partir do verso 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele deu a você o dom da palavra do Senhor, Ele confiou a você, Ele deu a você em confiança de que você faria bom uso dela. Ele confiou a você a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, eu posso viver sem nunca curar um coxo. Eu posso viver sem nunca abrir os olhos de um cego. Eu posso viver sem nunca curar alguém de um câncer ou de uma outra doença, uma gripe que seja. Mas eu não posso
viver sem pregar o Evangelho. Esse é o dom que eu recebi de Deus, esse é o dom que você recebeu de Deus. Se você é de Deus, essa palavra foi confiada a você. Esse é o maior dom, o maior do que curar cegos, maior do que curar paralíticos, o dom de ressuscitar mortos, mas mortos espiritualmente. Você tem esse dom e é responsável por ele. O Hugo diz que faria do propósito da vida dele curar cegos, se ele recebesse esse dom de Deus. Aí você fala, mas esse não é legal. Legal é ver a pessoa levantando, paralítico levantando, mortos levantando das catacumbas. Pensa se você tivesse o dom de ressuscitar mortos. Aí se eu tivesse, eu ia lá para o Cemitério da Paz, está mais perto aqui a pé. Ia ficar levantando os defuntos, o povo ia doidar, né? Vai falar, recebi de Deus o dom de levantar os mortos, vou levantar os mortos. E o mundo jaz no maligno, e o mundo está morto nos seus delitos e pecados, e eu tenho o poder de levantá-los da morte. Ah, mas não é legal, porque quando a pessoa assim, ressuscita espiritualmente, não tem impacto nenhum. Talvez você esteja lidando com o dom da palavra de Deus dessa maneira, com o dom que Deus te deu. Eu olho aqui os versos 5 e também o verso 14 para refletir assim nos desvios, né? Como que as pessoas às vezes estão encarando de forma errada a obra de Deus. Qual seria o momento correto para fazer a obra de Deus? Qual seria o momento correto de fazer a obra de Deus? Os fariseus, eles tinham lá suas convenções. E você também tem suas convenções, tá bom? Suas convicções. Mas Deus tem a sua determinação. Veja que para os fariseus, aquela obra que Jesus realiza está totalmente errada. O time de Jesus é péssimo. Por que ele cura aquele homem no sábado? Para os fariseus, amassar farinha ou fazer barro era pecado, era transgredir o sábado. Então Jesus, veja que Jesus precisava, gente, fala a verdade, é até meio nojento esse milagre, não é? Cuspiu no chão, fez lodo, passou lá, meio nojento, fala a verdade. Não, gente, é nojento, fala a verdade, é nojento. Jesus não curou todo mundo com lodo, com cuspe. Alguns ele curou até a distância, nem tocou neles. Por que Jesus faz isso? No sábado, alguma coisa ele quer mostrar, não é? E é justamente por que os fariseus não podem aceitar o milagre de Jesus? Porque Jesus faz barro no sábado. Não podia ungir as pessoas no sábado assim para cura, né? Passar um remédio, a menos que fosse um caso de vida ou morte mesmo. E o sujeito ser cego de nascença, para eles não era caso de vida ou morte. Podia curar no domingo. Mas Jesus unge o cara no sábado. Ele não só faz o barro, como ele também unge ele no sábado. A determinação, qual é o tempo certo para você fazer a vontade do Senhor? Talvez na sua agenda nunca chegue esse dia, né? De pregar o Evangelho, de fazer a obra do Senhor. Mas Deus diz que nós temos que fazer a obra dele a tempo e fora de tempo. Segundo Timóteo 4,2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A determinação de Deus é a tempo e fora de tempo. A determinação de Deus é que seja feito por meio de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é que é o enviado. Que seja feito no poder do Espírito Santo, porque Ele nos deu o poder, não meramente para curar, porque o povo se apega muito a isso. Glória a Deus pelas curas que Deus opere através do seu povo. Mas o que Ele disse e o que aconteceu em Atos 2, 1 a 4, lembra que eles perguntaram: agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas aí, vai estabelecer o reino? Ele falou: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aí você chega lá em Atos 2, 1 a 4, você tem um cumprimento disso, que diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente,
Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, eu quero destacar aqui, só para você perceber, aquele fogo, aquelas línguas de fogo, que indicavam luz, tá bom? Aquele fogo não queimou ninguém. Luz pousou sobre eles. Eles falavam em outras línguas e ninguém entendia? Não. E todos os que os ouviam compreendiam o que estava sendo falado. Cumprimento de o que Jesus disse: eu vou dar a vocês o poder do Espírito Santo para que vocês testemunhem de mim. Logo, eles estão ali recebendo luz para o testemunho. Jesus disse em algum momento: eu sou a luz do mundo. Depois ele vai virar para os discípulos e vai dizer: vós sois a luz do mundo. O verso 6 diz assim: dito isto, ou tendo dito, você vê ali então uma ligação direta com a afirmação: eu sou a luz do mundo. Porque ele diz, verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, tem uma ligação. Dito isso, cuspiu na terra. Dito isso, curou o moço lá daquela maneira. Segundo a lei, a saliva podia contaminar uma pessoa. A lei mosaica, Levítico 15:8 diz: se um homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então essa levará suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Ou seja, se uma pessoa que estivesse cerimonialmente impura cuspisse sobre uma pessoa limpa, aquela pessoa ficava impura igual aquele que estava impuro. Então ele está dizendo assim: olha, essa impureza ela pode passar de um para o outro, mas Jesus Cristo abençoa em tudo que ele faz. A saliva de Jesus é para abençoar. Eu quero que você perceba aí o que diz no verso 7, que diz que Jesus mandou ele se lavar. Podia se lavar em qualquer lugar? Não, vai lá e se lave no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Gente, o mesmo tanque da festa dos tabernáculos, lembra? O mesmo tanque. Lá naquele tanque, os sacerdotes tiravam a água, lembra? Fiz até teatrinho para vocês aqui. Tirava a água, levava para derramar lá na festa dos tabernáculos. Aí naquela festa, Jesus no final diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, depois da festa, e no mesmo tanque, Jesus quer que o moço vá lá, o moço cego, vá lá se lavar. Olha, qual que era o outro elemento da festa dos tabernáculos? Um elemento era a água, o outro era a luz. Eles pegavam, tinham candelabros enormes que ficavam lá iluminados, a luz, para que todos pudessem ver. Então a luz era o outro símbolo forte lá na festa dos tabernáculos. Aí Jesus falou: vai lá agora no tanque, agora não buscar água, vai lá buscar a luz. Vai buscar a luz lá no enviado. Quem é o enviado? É uma metáfora. Jesus estava usando uma metáfora ali para todo mundo entender. Eu sou a luz. Você vai lá buscar a luz no enviado. Vocês precisam buscar a luz no enviado. Quem é o enviado? Jesus. Ele é a água, mas ele também é a luz. Então o sinal que Jesus está fazendo ali aponta para a obra desse que é o enviado, que é Jesus, que derrama luz sobre as nossas trevas. Lembrei do texto de 2 Samuel 28, 29, um salmo de Davi. Ele diz assim: tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. E aí Jesus olha para aquele moço, mendigo, cego, e derrama luz sobre as trevas dele, e não apenas para dar a ele visão, mas para tirá-lo das trevas espirituais. E a todos nós também ele faz assim. A pergunta que você tem que fazer para si mesmo, a gente precisa fazer, é: quem é que vive nas trevas? Será que nós somos cegos desde o nascimento? Será que eu estou mesmo vendo, ou eu estou achando que eu vejo? Eu olho para os versos 8 a 12,
E vejo na história desse moço aqui o impacto da restauração de uma vida, como esse homem foi restaurado. Eu vejo aqui o testemunho da glória de Deus, que vai da humilhação. Como era humilhado aquele cego, que devido à sua cegueira, a única coisa que ele podia fazer era mendigar. E aí Jesus restaura ele de tal maneira que ele sai da humilhação para o testemunho. Agora ele está diante das maiores autoridades do seu povo, das autoridades religiosas, daqueles que podiam até lhe fazer mal, e ele está tão consciente do que aconteceu consigo, da transformação que ele recebeu de Deus, que ele é uma testemunha de Cristo agora. Ele está testemunhando, mesmo que com seu pouco conhecimento de Cristo, mas ele pode dizer o que Jesus fez por ele. Da humilhação, da mendicância, do rótulo de pecado. Quantos não passaram por ele? Você acha que só os discípulos que tiveram essa ideia? Quantas pessoas não passaram por ele dizendo: está ali um pecador, está recebendo a paga pelos seus erros, pelos seus pecados? Quantas pessoas pensam que as doenças são um castigo de Deus específico para aquela pessoa por causa dos seus pecados, presentes ou passados? Mas ele tem ali agora um testemunho simples mesmo, mas um testemunho poderoso. Quem é ele? Ele nem podia dizer, ele não sabia muito, mas ele sabia o que Jesus tinha feito por ele. Eu sei o que ele fez por mim. E eu pergunto para você: você ainda se lembra do que Jesus fez por você quando ele te salvou? É significativo ainda para você, ou já você nem lembra mais? Porque é assim que acontece, as pessoas rejeitam a Jesus por vários motivos, e talvez em algum momento você tenha recebido a Cristo como seu Senhor, mas está meio esquecido dessa questão do senhorio, está se lembrando só dele como Salvador, e você mesmo tem rejeitado a Jesus. Eu vejo aqui nos versos 13 a 34 a rejeição do enviado. O enviado, Jesus, ele é rejeitado, ele foi rejeitado antes, ele é rejeitado agora. Os fariseus e escribas, né? Os líderes da sinagoga eram as pessoas mais esclarecidas. Vamos falar de luz? As pessoas, claro, esclarecido vem da ideia de luzes, né? Clareza. Acontece um milagre, o povo vê, não sabe como nós vamos interpretar isso. Melhor a gente procurar as pessoas esclarecidas. Pegam o cego, levam ele na presença dos fariseus e dos escribas. O que é que os iluminados dizem disso? Você sabe, a gente leu. Aí pergunta: eles são esclarecidos mesmo? Não será que eles são cegos? Então o cego da história aqui, irmão, não é o cego, mas são os cegos. Quantos cegos tem nessa história? Como é que é a visão deles? Eles veem a lei, mas eles não veem a graça. Expliquei para vocês o que eles falavam do sábado. Então para eles, ponto principal não é a cura, o ponto principal: esse homem pecador. Por quê? Porque ele transgrediu as nossas regrinhas. Porque Jesus não transgrediu o sábado, Jesus transgrediu as regrinhas deles. Essas regrinhas aqui não são bíblicas. Não está escrito na Bíblia que não pode fazer amassar farinha, que não pode fazer lodo com cuspe, que não pode ungir uma pessoa. Não está escrito, mas eles, nas suas regrinhas, nas suas convenções, eles creem em Deus, porque eles creem em Deus, eles falam de Deus, mas eles confiam na formalidade da religião, sem praticar a essência. Por isso que lá em Mateus 23, Jesus faz uma declaração muito dura a respeito deles. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, vocês são muito criteriosos com a forma da lei. Dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, aquelas coisas pequenininhas. Um fariseu contaria quantas folhinhas tem a sua plantinha de hortelã: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é dízimo, essa é do Senhor, consagrada ao Senhor, porque eu sou muito bom, eu sou religioção. Quem, irmãos, venham ver, vou levar minha folhinha de hortelã hoje, vou levar assim. Vocês também, seus bandos de pecadores, deviam fazer como eu. Deus não está censurando eles por fazer isso, está certo.
É sério. Mas ele diz assim: vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Que adianta se aparência? Na aparência, todo mundo aqui é bonito hoje, vocês estão lindos, ó, está todo mundo bem aqui, parabéns. Todo mundo olhou no espelho antes de sair de casa. Que adianta você ser aprovado diante de mim, ou diante das pessoas aqui, e não ser aprovado diante de Deus? Vai dar em quê? Ele disse, Jesus disse: vocês negligenciam as coisas mais importantes, a justiça, a misericórdia, a fé. Vocês deviam fazer essas coisas. Pode dar o dízimo da hortelã, pode dar o dízimo do cominho, pode dar o dízimo do ego, mas vocês não deviam omitir o que é mais importante. Devias antes fazer essas coisas, sem omitir aquelas, sem omitir o que é mais importante. Aí você fala: graças a Deus, pastor, não somos escribas e fariseus, a gente não faz isso, a gente não é apegado ao cerimonialismo, a gente não tem tanta pressa assim, para se excluir dessa pregação. Exemplo para o dia de hoje. Eu devia perguntar: por acaso, será que eu poderia fazer alguma coisa semelhante? E tem um livro muito sugestivo, eu gostei muito do título do livro, de um pastor chama Craig Groeschel, não sei pronunciar o nome dele não, mas é isso que eu leio aqui. E ele escreveu um livro que chama O Cristão Ateu. O Cristão Ateu, pode? Podia falar também o cristão fariseu, quem sabe, né? O cristão ateu. Aí ele tem lá as suas teses. O que é um cristão ateu? E cada uma dessas teses aqui é um capítulo do livro dele. Crê em Jesus, mas não o conhece de verdade. Por que eu estou falando isso? Não se perca aí, ó. Os fariseus achavam que estavam certos, eles tinham todas as suas regrinhas, eles acreditavam em Deus, mas eles não viviam como quem acreditava. Um cristão pode pensar que está tudo ok e não está ok? Faz o seu checklist aí. Crê em Jesus, mas não o conhece de verdade. Crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Crê em Deus, mas não tem certeza que Ele o ama. Crê em Deus, mas não na oração. Crê em Deus, mas não o considera justo. Por que Ele não me deu isso ainda? Crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Quem perdoa é Deus, eu não. Crê em Deus, mas ainda vive o tempo todo preocupado. Crê em Deus, mas não se acha capaz de mudar. Crê em Deus, mas busca a felicidade a qualquer preço. Crê em Deus, mas confia mais no dinheiro. Crê em Deus, mas não compartilha sua fé. Crê em Deus, mas não na igreja dele. Pessoas que veem o milagre, mas não enxergam Deus por trás do milagre. Eles não reconhecem o enviado. E eles mantêm a sua confiança em esforços humanos, nas suas boas obras, na aparência, naquilo que as pessoas podem ver, mas não vivenciam aquela entrega que o salmista lá no capítulo 4 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar seguro. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria que os outros têm lá, e eles têm quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Eu tenho mais alegria no Senhor do que nas coisas do Senhor, nas coisas que o Senhor dá, nas bênçãos do Senhor. E quais são as consequências de rejeitar o enviado? E é interessante porque aí eu vou ler aqui uma profecia de Isaías para você. E as profecias, elas são o seguinte: algumas profecias elas são de cumprimento único, a profecia e ela cumpre aqui. Outras profecias na Bíblia, elas têm um cumprimento no momento e depois ela tem um segundo cumprimento mais amplificado em outro momento. E há algumas profecias que são cíclicas, são coisas que sempre vão acontecendo, elas estão sempre aí. E essa é uma profecia que eu creio que está aí hoje. E ela é uma profecia que está em Isaías capítulo 8, a partir do verso 6, uma profecia que inclui o tanque de Siloé, uma profecia que inclui tudo que nós estamos falando aqui hoje. Veja o que Deus diz lá em Isaías 8, a partir do verso 6. Ele diz assim: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remaías, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria,
com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até ao pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra. Ó Emanuel, ele está dizendo para o povo naquele momento que por eles terem desprezado ao seu Deus, a confiança no seu Deus, as águas calmas de Deus, o seu conforto e o seu sustento do Senhor, e estarem com medo das ameaças externas, Deus ia deixar que aquelas ameaças viessem sobre eles num grau muito elevado. Você confia em Deus? Está com medo das ameaças externas? Está com medo da vida? Está com medo dos problemas? Está com medo de tudo? Esse medo revela a sua desconfiança nas águas calmas do enviado, no amor de Deus. Você acredita em Deus, tem certeza que você acredita em Deus, mas não crê no amor dele, não crê na expressão desse amor, de entrega total, de cruz, o amor de Cristo, que não se desvia do seu propósito de salvar. Você acha que está por sua conta, fica aí fazendo orações, Deus abençoa, mas está com medo, morrendo de medo do futuro, de tudo, e aí é por esse medo que você vai ser levado pelas águas, não pelas águas calmas do enviado, mas pelas turbulentas águas do mundo. Isso é uma profecia cíclica, porque todas as vezes que alguém se desvia do enviado e confia no mundo, ou se desespera da vida, lá vem as fortes águas derrubar você. Eu quero terminar destacando aqui o que há de mais maravilhoso nesse texto, que eu pessoalmente, fico assim muito maravilhado, que é o que está do verso 17 ao 41. E eu quero dizer disso aqui, o que tem na vida de um novo convertido. O que tem na vida de um novo convertido? Bom, na primeira parte a gente já falou. O que tem na vida de um novo convertido? Milagre, o cego que passa a ver, aquele que não conseguia ver Jesus começa a ver, aquele que não entendia Deus começa a entender, aquele que não sabia o propósito da vida começa a perceber qual o propósito e começa a ter revelação de Deus. Milagre. Mas segunda coisa, rejeição. Você vê que o testemunho dele, verso 17, o testemunho dele foi desacreditado. Ele está diante das autoridades, mas ele não tem credibilidade ali. O apoio dos próprios pais, ele não tem. Os pais estão com mais medo do poder dos escribas e fariseus de expulsar eles da sinagoga, e aí ele não tem apoio dentro da própria família dele para professar sua fé e para dizer o que Jesus tinha feito na sua vida. Os versos 24 a 33, a gente vai ver então que a pressão aumenta e ele é totalmente rejeitado e ele vai ser expulso. E aí esse expulso não é só expulso daquele momento, mas é expulso da sinagoga. Puxa, mas que você falou que era a parte boa que você ia falar agora, pastor? Olha essa palavra de Jesus aqui, está em João 15, 20 a 24. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Então aqui Jesus está demonstrando, olha, esse ódio que esse novo convertido recebeu, ele recebeu esse ódio em nome do Senhor e por causa do Senhor. E aqui há uma palavra de identificação. Jesus se identifica com você quando você está sofrendo afrontas por causa do nome dele. E o que há de especial que eu falei, porque que eu gosto tanto dessa parte, porque é como ela termina. Veja que depois dele sofrer todas essas coisas, Jesus se aproxima dele, e aí do verso 35 ao 41 você vai ver, estou dizendo o que o novo convertido recebe? Bom, recebe um milagre, porque a transformação da sua vida, recebe também rejeição, mas o que ele recebe ainda? Intimidade com Deus.
Intimidade com Deus. A revelação de Jesus. Ele antes perguntado: o que você diz dele? Que é profeta. Bom, Jesus, ele é profeta, e ele é o profeta, e ele é mais do que profeta. Ele ainda não o conhecia, ele já tinha recebido de Deus o milagre, mas ele ainda não o conhecia como precisava conhecer. E aí Jesus se aproxima dele para dizer para ele: crês tu no Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão que Jesus usava para designar a si mesmo. O Filho do Homem. Ele diz: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Você está percebendo quem que está na conversa? Jesus está numa conversa pessoal com aquele homem que antes fora cego. Jesus fala com ele: você crê? Ele fala: quem é para que eu creia? Eu quero, me mostra, eu quero ver. Jesus diz assim: já o tens visto, é o que fala contigo. A ação de Jesus, Jesus procura por ele, a palavra de Jesus. Vem cá, vamos conversar nós dois aqui. O Espírito de Jesus que é dado ao que crê, me esclareça mais, eu quero conhecê-lo. Sou eu que estou falando. O resultado disso, adoração. O moço se prostra diante de Jesus, o adora. Intimidade com Deus. Você tem algo que você deveria desejar: intimidade com Deus. Mais do que uma cura, mais do que um poder, mais do que um bem, mais do que qualquer coisa nesse mundo, não há nada melhor do que você ser encontrado por Jesus. Ele encontrou aquele moço, agora era um pária na sociedade dele. O estado dele agora estava pior diante do mundo, porque antes ele pelo menos receberia, né, uma ajuda, né? Então, uma ajuda aí, mendigando. Agora ele foi expulso da sinagoga, ninguém vai querer nada com ele, era uma mancha na sociedade agora, mas não para Jesus. E eu lembro da conversa de Jesus, que nós já pregamos aqui no capítulo 4 de João, quando ele se aproxima daquela mulher na beira do poço, e no momento em que o Espírito de Deus a convence, porque a princípio ela foi resistente à palavra de Jesus, depois ela disse: quando vier o Cristo, Ele nos fará compreender todas as coisas. Jesus disse: sou eu que falo contigo. Mas ele não falou isso quando ele foi açoitado, quando as autoridades disseram para ele assim: você não sabe que eu tenho poder para te matar ou para te soltar? Você não vai dizer quem é você? Você não vai se apresentar? Você não vai se explicar? Você não fala nada? Jesus não quer falar nada com essas autoridades, com essas pessoas que pensam que sabem. Jesus não quer provar nada para ninguém. Jesus quer se revelar àqueles a quem Ele ama, àqueles a quem Ele chamava para a salvação. Com esses Ele quer conversar de perto. Ele diz: sou eu que falo com você. É a essas pessoas que Ele vai conceder o dom do Espírito. É a eles que será dado a pessoa de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito do Senhor vai habitar. É essa pessoa. Alecrim. Você está vendo? Eu pensei que eu estava vendo. E quem estava errado eram os outros. Quem estava errado era o colega que dizia que existia esse restaurante. Nunca comi lá, nunca vi essa placa. Não está onde você falou. Você enxerga Jesus ou você está aí trombando com Jesus? Porque os fariseus trombavam com Jesus, mas não o reconheciam. Talvez você seja uma dessas pessoas que diz que eu não preciso. Eu não quero ser um discípulo. Eu não preciso, ninguém precisa me ensinar nada. Como ele disse assim: eu sou discípulo de Moisés. Talvez você diga: não, mas eu já sou discípulo de Jesus. Cego. Porque se você não obedece a Jesus, você é cego. Eu sigo Jesus, mas você não vai onde Ele vai? Jesus é meu Senhor, mas você não obedece o que Ele diz? Então você está mentindo para você mesmo. Ainda quer posar de
Discípulo de Moisés? Discípulo de Jesus? Deus disse que é para congregar, você não quer congregar. Que é para ser discípulo e discipulador, porque Ele tem uma missão para você, mas você tem uma agenda mais importante que a agenda de Deus. Quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. É certo. Não entendeu o principal, o mais bacana, o mais bonito de tudo. Mas talvez você precise de uma restauração mais específica. Talvez não seja o seu caso, não seja um caso tão grave, que seja o fato de não ter a Jesus Cristo como seu Senhor. Talvez você tenha Jesus Cristo como seu Senhor, mas tem outros problemas, tem coisas para acertar na sua vida. Talvez você precise de uma restauração mais específica. A visão de Deus para a sua vida. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Por que você veio ao mundo? Você já sabe que você é de Deus, mas você ainda não entendeu o que você está fazendo aqui. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você não sabe o que fazer. E não está conseguindo perceber qual é o dom, a vocação, aquilo que Deus tem dado a você, para que você possa usar para a glória dele. Para que é que Ele chamou você? Talvez você precise de uma restauração familiar, uma restauração dentro da sua casa. Em que? Não estou falando de receber uma bênção na sua casa. Eu estou falando de o que é que Deus manda você fazer dentro da sua casa, que você está fingindo que não vê. Como que Ele manda você tratar sua esposa, como que Ele manda você tratar seu marido, como Ele manda você tratar seus filhos, como Ele manda que você se porte como filho. O que que Deus está mandando você fazer dentro da sua casa, que você está aí fingindo que não ouviu, fingindo que não vê? Uma restauração precisa acontecer. Talvez você precise de uma restauração ministerial, porque em algum momento esse chamado para você anunciar o Evangelho a todas as pessoas, fazer delas discípulos de Cristo, isso já ecoou na sua vida a tal ponto que um dia você disse assim: eu faço o que Deus quiser, eu vou para onde Ele me mandar, a partir de agora eu quero ser um discípulo de Jesus. Mas esse negócio já está lá, meio no passado. Hoje você precisa ter o seu ministério restaurado. Evangelismo, discipulado, serviço. Parar de ser dominado por esse egoísmo cego, não está te levando a lugar nenhum, ou pior, está te levando aonde você não quer. Talvez Deus ministrou ao seu coração outra restauração que você está precisando hoje. Veja, não é só uma bênção, é algo além. E eu quero então orar com você agora. Pode ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos. Pensar em toda essa história que você ouviu, na explicação que você teve. Esse Jesus que cura um cego de nascença e que de repente diz: eu vim para que os que não veem, vejam, e para que aqueles que veem, na verdade aqueles que pensam que veem, né, se tornem cegos. Você quer que o Senhor abra os seus olhos? É hora de a gente falar com Ele. Vamos tirar uns poucos minutos aqui para orar. Converse com Deus a respeito do que você ouviu agora. Fala com Ele sobre isso. Senhor Deus, nós cremos na Tua palavra e cremos que o Senhor é a luz do mundo, e cremos que o Senhor quer iluminar o mundo usando pessoas, que o Senhor nos concedeu o dom do Espírito, que a luz foi nos dada, o Espírito do Senhor habita aquele que crê. Nós podemos viver o Evangelho, podemos anunciar o Evangelho do Senhor. O Senhor fez de nós embaixadores, com autoridade para dizer ao mundo: em nome de Cristo, nós vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós temos autoridade em Cristo Jesus para fazer isso. O Espírito do Senhor opera as conversões quando nós abrimos a boca e declaramos quem é Deus, quem é Jesus, qual a sua obra, e o seu foco não em apontar pecados, mas em purificar pecadores, salvar os que estão perdidos, levantar os que estão caídos, dar visão aos cegos.
Obrigado, Senhor Deus, porque isso já aconteceu na vida de tantos de nós aqui. Quem sabe alguém hoje está refletindo, Deus, e está envergonhado diante do Senhor, porque não tem seguido ao Senhor de verdade, e hoje precisa da obra desse grande restaurador, precisa e pede, e nós pedimos juntos, uns pelos outros. Todos precisamos de restauração. Restaura a nossa vida de oração, restaura o nosso relacionamento próximo com o Senhor, a intimidade com o Senhor. Restaura, Senhor, o nosso ministério. Restaura, Senhor Deus, Senhor, faz avivar em nós os dons que o Senhor já nos tem concedido, Deus. Deus, o maior de todos, o dom de levar vida eterna àqueles que estão mortos espiritualmente. Deus, aviva a nossa igreja a tal ponto que as pessoas comecem a ver em nós a luz. Senhor Deus, mesmo que não sejamos as pessoas mais preparadas, mesmo que a gente te conheça tão pouco, ó Deus, e eu creio que há pessoas que não têm falado do Senhor porque acham que conhecem tão pouco, mas que a gente possa se lembrar desse moço que não sabia nem dizer quem era o Senhor ainda, mas sabia dizer: eu sei o que Ele fez na minha vida, eu era cego, mas agora eu vejo. Se vocês não entendem, eu também não posso explicar, mas eu posso afirmar que eu era cego e agora eu vejo, que a minha vida está sendo transformada por Jesus, e que você também deveria se submeter a Cristo, ao invés de ficar apontando para Ele e dizendo por que Ele não serve para você, porque ele faz isso ou aquilo no sábado, porque Ele não dança conforme a música que eu toco para Ele. Senhor Deus, transforma o nosso coração, humilha o nosso coração, nos faz humildes, Senhor Deus, para receber salvação. Só quem se humilha que pode ser salvo, ser levantado. Só quem aceita a sua condição, compreende a sua condição. E eu creio que o Espírito do Senhor está revelando para nós qual é a nossa condição. Por isso nós te pedimos: restaura-nos, Senhor. Perdoa, Senhor Deus. A gente não quer ser gente que fica aí dizendo que vê, querendo ensinar o mundo inteiro, querendo dizer que a nossa filosofia de vida é a melhor que há. Nós queremos, Senhor Deus, nos submeter ao Senhor e aprender do Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, dá visão aos cegos hoje, ajuda-nos a aprender a viver na Tua presença. Te agradecemos, Pai. Eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre o Teu povo, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, que o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre nós, e que a comunhão, a operação, o dom, o mover do Espírito do Senhor também seja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, que dê uma vida cheia de Deus, que você possa iluminar, que você também foi chamado para ser luz do mundo, que essa mensagem possa ficar no seu coração, produzindo muito fruto, que você viva bem na presença de Deus, tá bom? Quinta-feira nós temos um culto aqui, especial, sempre temos, né? Quinta-feira, está convidado, 19h30. Deus te abençoe, um bom domingo, no nome de Jesus.